Nós temos para a nossa reflexão da noite uma pergunta do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, é o capítulo que fala da perfeição moral, né, das virtudes e também dos vícios. Mas a pergunta é a de 918 e que nos faz Allan Kardec aos Espíritos a seguinte pergunta: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Então, por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos, então, responderam a Allan Kardec: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ou seja, quando os nossos atos são atos de amor, de caridade, de bondade, na nossa vida diária, cotidiana, então é a prática, constitui a prática da lei de Deus. E então, dessa forma, que nós vamos reconhecer no homem o seu progresso. E quando também o homem compreende essa antecipação à vida espiritual. E Allan Kardec, então, tece um comentário que traz para a gente, assim, mais orientações a respeito, de como conhecer ou reconhecer no homem, esse progresso real. Diz, então, Allan Kardec: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que os deu, também pode retirá-los. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo: que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Então, vejamos que as nossas atitudes, o nosso comportamento, como diz aqui Allan Kardec, na vivência do Evangelho de Jesus, da prática real dos ensinamentos de Jesus em nós, é que vai, então, testemunhar essa presença divina em nossos corações e, assim, o nosso progresso moral. E, então, dentro dessa questão, a nossa lição desta noite do livro Palavras de Vida Eterna, que tem o título Recomecemos,
né? Porque todo dia é um recomeço. Porque somos espíritos aqui imperfeitos, né? Estamos aqui para resgatar os nossos débitos de amor e para melhorar o nosso íntimo junto uns com os outros. Então, não temos aqui na Terra somente flores, pelo contrário, temos dificuldades a serem vencidas e dificuldades que não estão fora, como disse Jesus, estão dentro de nós mesmos. Então, recomecemos, é o título. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. São palavras de Jesus, anotação de Mateus, no capítulo 9, versículo 16. Então, nesse capítulo, Jesus inicia fazendo as suas curas, curando o cego, curando enfermos e almoçando ou repartindo o pão junto com pecadores, né, pessoas que eram tidas como pessoas que não eram boas, e é questionado pelos fariseus, né, e ele diz que o são não precisa de médico, mas sim os doentes, né, ele não veio para curar os sãos. E ele vai então fazendo esses comentários, que é para nós um ensinamento muito grande, né, para todos nós. E mais na frente também desse capítulo, ele é questionado a respeito das virtudes também, né? E Jesus então chega nesse ponto de dizer que a gente não põe remendo, né, novo em tecido velho, porque o tecido velho não vai aguentar. E Emmanuel então comenta esse texto do Evangelho para que a gente possa compreender bem, né, melhor, trazendo aqui a pergunta aqui do livro dos Espíritos, que nos fala a respeito da nossa vida, da atuação, do nosso comportamento, quando no corpo físico, das oportunidades que a gente tem de renovar o nosso viver. Então, Emmanuel nos fala o seguinte: não conserves lembranças amargas. E é o que nós mais fazemos, né? Nós ainda conservamos muitas lembranças não boas e gostamos de passar para frente, né, essas lembranças. Quando alguém conversa conosco e a gente então logo se lembra das coisas, né, não boas que a gente passou, e a irmã está dizendo para a gente não conservar, porque isso faz mal para nós, né? Viste o sonho desfeito? Quem de nós não temos sonhos que não foram concretizados, né? As portas de se realizar um sonho, de repente esse sonho ele é desfeito, a gente não consegue. E aí guardamos dentro de nós sentimentos não bons, muitas vezes de tristeza, de amargura, né, ou de rancor, porque a gente não conseguiu realizar aquele sonho, e muitas vezes culpamos os outros, né, por não termos realizado esse sonho. Escutaste a resposta de fel. Isso acontece todos os dias, né? A todo instante a gente está tendo resposta que não nos agrada, né? Gostaríamos de ter respostas que só nos agradassem, mas não é assim, né? Estamos no planeta Terra, que é uma escola, onde temos que aprender todas as matérias. Como, né, na fase infantil, nós vamos para a escola aprender a ler, a escrever, e vamos passando por todas as etapas até chegarmos, né, no cume do ápice do aprendizado. Assim também a vida física, que também é a mesma coisa. Estamos aqui, disse Jesus que ainda somos crianças, né? Paulo também reporta que somos crianças espirituais, ou seja, estamos aprendendo, caminhando, dando os primeiros passos. E a maneira da criança, muitas vezes somos, né, birrentos, nós somos amargos, né? Queremos que tudo saia de conformidade com a nossa vontade. Não aceitamos, muitas vezes, os nãos. E aí, então, ficamos com essas lembranças amargas dentro de nós e que nos faz mal, nos faz sofrer. Continua Emmanuel dizendo: suportaste a deserção dos que mais amas, né? Quantos renunciam ao nosso convívio, fogem, né, da nossa convivência, fogem dos deveres que lhes cabem, e a gente fica sozinho muitas vezes. E a gente então tem que aprender a conviver e a ver nesses irmãos como Jesus,
enfermos, necessitados do nosso maior amor, né? Da nossa compaixão. Né? Fracassaste no empreendimento? Quem não tem fracassos aqui? Não é? Tanto é que estamos numa escola, e na escola estamos aprendendo lições preciosas. Muitas vezes o fracasso é uma lição da qual nós precisamos. Então é através dessas lições que fazem a gente pensar e repensar as nossas atitudes, os nossos deveres para conosco e para com os que nos cercam. Colheste abandono? Muitas vezes somos abandonados pelos melhores amigos e muitas vezes até pela própria família, não é? Família consanguínea. Padeceste desilusão? Quantas desilusões nós vamos tendo ao longo do nosso caminho aqui na Terra, não é? Entretanto, diz Emmanuel, recomeçar é bênção na lei de Deus. Recomeçar é bênção na lei de Deus. Então, diante das dificuldades do caminho, diante das desilusões que sofremos, diante dos sonhos que são desfeitos, diante das lembranças amargas que temos, dos fracassos nos empreendimentos que temos, das desilusões que surgem, devemos sempre recomeçar. Né? É o convite de Jesus para todos nós, que não paralisemos a nossa marcha. Que é lição preciosa para nós quando nós recebemos algo que não está de acordo com o que nós queríamos. Porque muitas vezes lá na frente nós vamos perceber que foi o melhor que aconteceu para nós. Foi não ter tido naquele momento aquilo que a gente mais desejava. Porque ainda não estávamos preparados. Né? Porque ainda estávamos na fase infantil. E como crianças, nós ainda não temos maturidade o bastante para muitas vezes arcar com responsabilidades maiores. Então, diz Emmanuel, a possibilidade da espiga ressurge na sementeira. Então, qual é a sementeira que nós estamos, né, fazendo no nosso caminho? Qual foi a semente que nós temos plantado ao longo da nossa existência? Nesta agora de encarnados, junto dos nossos familiares, no nosso local de trabalho, aonde nós estamos? Qual foi a nossa sementeira? Será que foram sementes cuidadosamente preparadas? Será que o nosso falar, o nosso agir foi sempre nos colocando no lugar do outro? Será que as nossas atitudes batem com o que Jesus ensinou? Ou será que a nossa sementeira ainda é do nosso orgulho, da nossa vaidade, do eu posso, eu mando, eu faço, eu quero que seja como eu determino? Será que eu compreendo a dificuldade do meu irmão? Será que eu aceito a maneira diferente dele pensar, da minha maneira de pensar? Na maioria das vezes nós queremos que todos pensem como nós, que rezem na nossa cartilha. E isso acontece dentro da nossa casa, dentro com os nossos familiares. A gente ama, trata muito bem, quanto fazem tudo à nossa maneira. Basta uma divergência e a gente já deixa um pouquinho de lado. E ainda diz assim, eu agora vou deixar ele sofrer, deixar ele sentir falta da minha presença, daquilo que eu faço, para ele aprender. Imaginemos se Jesus fizesse isso conosco, né? No entanto, ele disse que não veio para curar os sãos, mas sim os doentes, que somos todos nós. Então, se Jesus tem compaixão de nós, por que não temos dos nossos irmãos? Então, a nossa sementeira ainda não é uma sementeira com sementes boas, com sementes puras. Então, a nossa sementeira ainda ela é turvada de mágoa, de rancor, sentimentos não bons, não é? Então, a nossa espiga, ela vai sair um pouco truncada. Por quê? Não foi uma semente boa, pura. Porque para se ter um milho bom, saudável, é preciso ter uma boa semente e semear numa terra bastante, né, propícia para que ela cresça, desenvolva e dê boas espigas. Assim também na nossa vida física, para termos uma vida espiritual elevada, nós temos que cuidar dos nossos sentimentos. E como? Através dos nossos atos, das nossas atitudes, a gente vai dando testemunho de quem somos,
e como agimos com os outros. Então, diz Emmanuel, a água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Né? Então, quando ela faz o vapor, vai para as nuvens e volta. Então, Emmanuel dá umas comparações para que a gente possa pensar. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Então, o horizonte a cada manhã ele retorna com o brilho do sol. Então, como a natureza está sempre recomeçando, nós também temos oportunidade de recomeçar. Né? O sol, as noites, os dias sempre se renovam, sempre nos dão novas chances de aprendizado, sempre temos lições novas. E no convívio uns com os outros, nós também temos chances de recomeçar. Né? Muitas vezes estremecemos um convívio com alguém, daí a alguns dias surge a oportunidade e a gente recomeça de novo. Ou seja, nunca nos falta oportunidade de recomeçar. Sempre temos chance de recomeçar. E aí então, diz Emmanuel, disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Né? Ninguém aproveita remendo novo em pano velho. E lá Jesus disse, porque o pano novo, ele vai desgastar, o pano velho não vai suportar. Né? E aí Emmanuel então nos traz a conclusão, dizendo Emmanuel, desse modo desfaze-te do imprestável. Então, se não devemos aproveitar o remendo novo em pano velho, então devemos desfazer do imprestável, eliminar, anular do nosso viver aquilo que não é bom. Porque estamos tão acostumados a cultivar sentimentos não bons, que nós temos dificuldade para colocar em prática somente as coisas boas. Então ficamos mesclando o sentimento não bom com o sentimento bom, dando desculpas pelas nossas falhas. Quando caímos em falha, a gente sempre tem uma desculpinha. Outras vezes a gente até desiste. Eu não consigo porque é muito difícil, não é? E aí então, Emmanuel continua dizendo, desvencilha-te do inútil. Ou seja, vamos soltar, vamos libertar aquilo que não é bom. Está em nós a oportunidade, nós temos condições de nos desvencilhar dos sentimentos que nos faz sofrer, que nos traz atraso moral, que nos faz permanecer ainda na horizontal. Precisamos ir para a vertical. Precisamos buscar o auxílio divino quando nos sentimos frágeis diante das nossas próprias imperfeições. Quando sentimos dificuldades para vencer a nós mesmos, nós temos uma fonte pura e cristalina que é Jesus. O seu evangelho é rico de orientações que nos fortalece a alma, que ilumina o nosso entendimento e que nos traz esperança de que nós somos capazes de vencer. Como diz ele, o mal, vencer o mal, não que está fora, mas que está dentro de nós. E aí ele disse, esquece os enganos que te assaltaram. Então, por que ficar rememorando enganos que se aproximou de nós, ou enganos que nós mesmos cometemos, ou que alguém se enganou a nosso respeito? Quando alguém vê em nós sentimentos que a gente acha que já venceu e é lançado em nosso rosto por uma ou outra atitude nossa, muitas vezes nós ficamos magoados, melindrados até. E Emmanuel disse que a gente deve se desvencilhar do que é inútil, conservar o que é bom. E quando alguém nos chama a atenção por alguma atitude nossa, nós devemos agradecer. Ver nesse irmão um benfeitor, que está nos ajudando a aprimorar os nossos sentimentos, mostrando-nos os nossos ainda defeitos, que muitas vezes não conseguimos ver. Mas as pessoas que nos cercam, elas nos conhecem. E são elas as nossas mãos amigas que nos ajudam a evoluir.
Ao invés de passar a mão na nossa cabeça, diante das nossas, muitas vezes, pequenas falhas que nós não nos apercebemos, elas mostram onde estamos falhando. E aí, então, é hora da correção, da corrigenda, da renovação, modificar-se, transformar-se, ter mais cuidado com o que falamos, com as nossas atitudes, higienizar o nosso pensamento, para que pela nossa boca só saia palavras que abençoam, que bendizem, que acalentam, que consolam, que confortam os corações. E aí continua Emmanuel dizendo: esquece então os enganos que te assaltaram e deita fora as aflições improfícuas. Ou seja, as aflições inúteis, ruins. Como nós ficamos aflitos por coisas muitas vezes tão pequenas. E a gente se aflige de tal forma que até o nosso corpo mostra, né? Registra a nossa aflição, ou seja, a falta do equilíbrio, porque ainda não o conquistamos. Então, a todo instante, a cada momento, nós temos oportunidades de conquistar valores morais, conquistar as virtudes e eliminar os vícios do nosso viver, né? Sermos, então, reconhecidos aqui como o homem já no progresso, né? E elevando, então, o nosso espírito, como Jesus também nos fala, né? Que se conhece a nós mesmos pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Então, fazer uma retrospectiva dos nossos sentimentos, das nossas atitudes e fazer aquela seleção necessária para o cultivo do amor em todos os momentos. Aprendermos a silenciar diante das agressões, diante das ofensas, diante daquilo que não, muitas vezes, nos faz bem, mas aprendermos a silenciar, mas o silêncio amoroso, o silêncio da compreensão, né? Começarmos a ver no irmão, o irmão como nós, também enfermos, e auxiliá-lo juntos. Ele nos auxilia e nós também os auxiliamos para que possamos crescer juntos. E então finaliza Emmanuel dizendo: recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, qualquer esforço no campo da nossa melhoria íntima, do nosso equilíbrio, qualquer esforço, lembrando de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, o momento difícil vai voltar. Porque na escola nós temos que ter provas, né? Na escola aqui do aprendizado nosso intelectual, nós temos provas bimestrais, semestrais, e no final do ano aquele provão, para a gente saber se realmente aprendeu a matéria estudada. E a mesma coisa acontece conosco. Na nossa vida física, no campo espiritual, também temos provas para saber se a gente aprendeu. Então, se aprendemos a calar as decepções, se mantemos serenidade diante das agressões, se mantemos sempre o pensamento elevado a Jesus, mesmo diante daqueles que nos ferem, que nos maltratam, que nos caluniam, se nós conseguimos calar diante dos erros dos outros, se compreendemos a dificuldade do outro, isso não é ser conivente com o erro do outro, mas é compreender que cada um de nós estamos numa escala evolutiva. É o que sabe mais ensinando o que sabe menos, e o que sabe menos ensinando o outro que sabe menos ainda. E assim vamos conquistando patamares elevados, através do nosso comportamento diante daqueles que nos cercam. Diante da nossa própria consciência, como diz o Livro dos Espíritos. Examinando a nossa consciência, a gente vai perceber o que a gente fez de errado, o que a gente não podia ter feito, não é? Ou o que deveríamos ter feito e não fizemos, perdemos a chance, essa chance não volta. Essa é uma perda real, mas as nossas falhas nós temos condições de recomeçar, com atraso, mas temos.
Para enriquecer esse estudo, eu trouxe do livro Almas em Desfiles, pelo espírito Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier. Esse livro é Chico Xavier e Valdo Vieira. A lição número 26, por sinal, a última lição desta obra, que tem o título Ao Pé do Ouvido. Então, diz o nosso irmão: Batuíra, o apóstolo do Espiritismo na capital paulista, instalara o seu grupo de estudos e caridade na Rua do Lava-Pés, quando, numa reunião social, foi abordado pelo Dr. Cesário Mota, grande médico e higienista, então deputado federal com residência no Rio. Conversa vai, conversa vem, disse-lhe o doutor Cesário ao pé do ouvido. Você, meu amigo, precisa precaver-se. Não sou espírita, mas admiro-lhe a sinceridade. E tenho ouvido lamentáveis opiniões a seu respeito. Dizem por aí que você adota o nome de médium para explorar a bolsa pública, que você está rico de tanto enganar incautos, e dizem também que você se isola com mulheres em gabinetes para seduzi-las em nome da prece. Tudo calúnias, bem sei. E aí Batuíra perguntou ao doutor Cesário: e que sugere o senhor? Perguntou o amigo sereno. E aí o doutor Cesário respondeu: é importante que você se abstenha do espiritismo. Mas, doutor, falou Batuíra com humildade, o senhor é médico e tem sido o nosso protetor na extinção da febre amarela e da varíola em São Paulo. Já viu o senhor tocar as feridas de muita gente, enfermos para quem pedi seu amparo, receberam a sua melhor atenção, embora vomitassem lama em forma de sangue. Nunca vi o Senhor desanimar. Pelo fato de o Senhor encontrar tanta podridão nos corpos, poderia desistir da medicina? O doutor Cesário sorriu satisfeito e falou: sim, sim, não seria possível. Você tem razão. Esquecia-me de que há podridão também nas almas. E, batendo nos ombros do velho amigo, encerrou a questão, afirmando alegre: vamos continuar. Então, essa lição nos traz muita consolação, porque não esperemos receber aplausos das nossas ações, das nossas atitudes. Pelo contrário, enquanto estivermos esperando receber aplausos e consolações, estamos ainda, sem ter conseguido alcançar as virtudes que Jesus nos ensina. Que o que a gente faça com a mão direita, a esquerda não veja. Então, todo o bem que devemos e podemos realizar, todo o trabalho que pudermos realizar, que nos é possível realizar, devemos realizar. Principalmente o maior trabalho que nós temos, que é conosco mesmo. Vencer as dificuldades que trazemos dentro de nós. Lutar a cada instante para sermos melhores. Sermos melhores hoje do que fomos ontem e sermos melhores amanhã do que somos hoje. Então, cada atitude nossa, cada pensamento nosso deve ser por nós bastante pesado. Deve ser por nós bastante, com muita coragem, para vencer a nós mesmos, nos corrigir. Fazer essa tomada de consciência, como fez Santo Agostinho. No final de cada dia, rever as nossas atitudes, quais foram os nossos pensamentos, quais foram as nossas atitudes junto com os nossos irmãos, e assim, fazendo essa retrospectiva,
lutarmos para cada dia sermos melhores. É uma tarefa que nos cabe a cada um. E nesse momento em que estamos vivendo, momentos em que nós temos para refletir bastante sobre nós mesmos, aprendendo novos valores, novos tipos de comportamento, somos capazes, então, de vencer essas dificuldades que trazemos dentro da nossa alma, né? Para aprendermos a ser bons, esse trabalho é árduo. E nós devemos lutar com todo esforço, com toda coragem, na certeza de que não estamos sozinhos. Porque Deus está conosco. Jesus disse que não nos abandonaria. Que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco. E nós sabemos que estamos, né, no alvorecer de um novo dia. Então precisamos eliminar de dentro de nós todos os sentimentos que são contrários ao amor. Porque disse Jesus que a terra será um mundo de amor, e somente os mansos a herdarão. Então vamos trabalhar, vamos nos esforçar para sermos testemunhados nas nossas atitudes, darmos o testemunho nas nossas atitudes de que somos verdadeiros cristãos, né? Sermos reconhecidos como discípulos de Jesus. E então venceremos essa batalha árdua, junto com todos os nossos familiares, nossos amigos, auxiliando-nos uns aos outros. Vamos continuar, né? Nosso irmão, Dr. Cesário, vamos continuar. Então, que as falhas, as dificuldades que surgem não seja para nós motivo de desânimo. E o momento em que vivemos seja para nós repensarmos também as nossas atitudes, aprendermos a valorizar tudo que nos cerca, as pequeninas coisas, né? Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de aqui estarmos refletindo nos seus ensinamentos e rogando a Ele que nos abençoe, que fortaleça em cada um de nós o bom ânimo, a coragem e a boa vontade para vivenciarmos os seus ensinamentos aonde estivermos, em nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, junto dos nossos amigos, testemunharmos a sua presença em nós, pelo agir, pelo falar, sermos então reconhecidos como verdadeiros cristãos. Abençoa-nos a todos e envolve-nos com o teu imenso amor, não somente a nós encarnados, mas também os nossos irmãos desencarnados que conosco convivem. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.